pessoal, boa noite. Já estou vendo que tem alguns aqui. Só finalizando aqui minhas ferramentas aqui. Vocês me ouvem bem? Fiquem à vontade para escrever no chat, se vocês quiserem. Boa noite, Caio. Boa noite, Rosiclei. Oi, professora. Oi, colegas. Boa noite. Boa noite. Que bom. Vocês conseguem ver a apresentação? Boa noite, Gessane. Aqui para mim tá ok, professora. Que ótimo. Vou aguardar mais 2 minutinhos e enquanto isso a gente conversa aqui um pouco antes de oficialmente começar. Todos que estão aqui, né, até o momento, são alunos da pós-graduação ou vocês são convidados externos? Me fala um pouquinho de vocês. Boa noite, Raíza. Professora, eu sou aluna da pós-graduação. Qual pós você faz? A UTI, urgência e emergência. Tá bom, bom saber. Pós em auditoria, Gessane. Que bom. Tá, ex-aluno de saúde pública. Caio, você é farmacêutico? Eu não estou conhecendo pela foto. Bianca, aluna de saúde pública. A gente tem uma convidada aqui que não apareceu o nome, mas está falando que é do quinto período de enfermagem. Raíza, lembro, já concluiu a pós. Bom, nós já temos um número considerável aqui de participantes e eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês, a oportunidade de poder estar aqui hoje no segundo dia dessa sequência de workshops que o Instituto AMG está promovendo para vocês, para ampliar o entendimento de vocês, né, de trazer assuntos diversos para que vocês consigam melhorar e ampliar essas oportunidades de trabalho, de conhecimento, porque quando a gente fala de pós-graduação, a gente fala exatamente disso, né, de ampliar tudo que a gente conhece, que foi ali na faculdade que nós vimos minimamente cada coisa, e na pós-graduação a gente começa a ampliar aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente mais vê que o mercado de trabalho está pronto, está favorável. Então, fico muito contente em estar aqui, né, nesse segundo dia de workshop, para falar um pouquinho desse processo que tem acontecido na enfermagem, que é essa internacionalização. Ela existe há muito tempo, mas agora ela, né, devido acredito que essa facilidade da entrega da comunicação, devido esse movimento das pessoas no mundo, ele tem cada vez mais destaque no nosso dia a dia, nas nossas vontades. E hoje eu vou falar de uma forma mais específica para enfermeiros, mas não limitem isso apenas para enfermeiros, porque como é um número muito expressivo que eu trabalho é com enfermeiros,
acaba que na minha fala eu vou falar muito a palavra enfermeiro, mas de uma forma global, isso envolve qualquer profissional da área da saúde. Então, eu vou tentar falar um pouco mais profissional da área da saúde, mas se porventura vocês me ouvirem falando enfermeiros, seria para todos, porque o meu dia a dia é com muitos enfermeiros, então acaba que a minha fala fica muito voltada para isso. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre como é esse processo de internacionalizar, de expatriar, de trabalhar em outro país e abranger a cabeça de vocês, abranger o assunto para que isso amplie na cabeça de vocês essas possíveis oportunidades. Vocês fiquem à vontade para enviar as conversas aqui no chat, que eu tenho aberto aqui do lado. E se vocês quiserem, podem abrir a câmera, podem fazer perguntas. Eu peço só que fiquem com o microfone desligado durante a fala, né? Quando vocês forem falar, tudo bem, mas quando finalizar a fala, desligar os microfones para que a gente não tenha interferência e não atrapalhe os demais participantes. Bom, então, durante essa fala, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem escrever aqui, tá bom? Então, vamos começar. Uma outra informação importante é que vocês deverão assistir esse workshop do início até o fim, e no fim eu vou passar um link para vocês preencherem. Esse preenchimento, ele vai ser enviado para o Instituto MG, e depois que eles analisarem se vocês assistiram realmente esse workshop, vocês receberão um certificado no e-mail de vocês desse momento que nós estamos aqui juntos, tá bom? Então vamos lá. Não sei se todos aqui me conhecem, mas eu sou a professora Ana Maria Pitito, sou enfermeira, sou professora universitária, 14 anos, trabalhei como supervisão de estágio em várias universidades aí no Brasil, sou diretora do Instituto MG, juntamente com o professor Guilherme, gestora de polos de graduação e pós-graduação EAD, e junto com o Instituto MG, nós fundamos o Instituto MG Itália, que é um instituto voltado para a expatriação de profissionais da saúde para a Itália. Então, esse projeto, ele surgiu agora, dia 31 de maio, faz um aniversário de 2 anos, que nós estamos construindo essa empresa aqui na Itália. Então, a gente tem um orgulho por ter sido pioneiro nessa parte de dar um suporte para esses profissionais documental para que eles possam vir trabalhar na Itália. Então, durante toda a minha trajetória, eu comecei, me formei como enfermeira em 2009, mas durante todo o meu percurso, eu estive voltado para a área de formação, área de gestão, áreas burocráticas. Então, sempre foi uma área que eu, que me chamou muita atenção, uma área que eu sou muito apaixonada, inclusive, que é a área da docência, que é a parte em que eu comecei depois que eu me formei. E aí eu começo, assim, tentando entender um pouco de vocês. Se vocês aqui, que estão aqui, se vocês já pensaram em internacionalizar a profissão de vocês. Se vocês em algum momento já pensaram em sair do país, trabalhar em outro país, seja na sua profissão ou não, né? E se você já pensou nisso, o que motiva vocês a pensarem em internacionalizar? Alguém aqui já pensou em trabalhar fora, morar fora? Esse pensamento já passou alguma vez por vocês? Professora, eu já pensei, mas a minha insegurança é por causa do idioma. Do idioma? E para onde você já É, pensou em ir?
Não, assim, onde tiver essa oportunidade. Inclusive, quando eu comecei a pós no AMG, a professora Larissa havia comentado mesmo desse projeto com vocês, de vocês. Eu Uhum. achei interessante. É, sim. E qual que é o motivo que te faz querer trabalhar fora? A questão da oportunidade, né, de estar trabalhando em um país de primeiro mundo. Sim, é assim a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida, assim a gente consegue oferecer mais segurança para a nossa família, uma Sim, longevidade, uma melhor velhice. Tem muitos projetos é, que estão atrelados a isso, né? sim, porque eu acredito que agrega muito, né, Sim, a nível de conhecimento, a nível de tudo, né, professora? sim. De Aí, acesso, né? Acesso o que a ciência tem a oferecer, né? De primeira hum, mão, como se diz. isso. A Raíssa escreveu aqui que hoje a gente está começando a plantar uma sementinha. E é exatamente isso que vai acontecendo, né? A gente termina a faculdade, a gente quer fazer uma especialização, aí nós começamos a trabalhar em uma área que a gente, durante a graduação, se identificou, depois a gente começa a buscar outros caminhos, né? Então, a gente sempre tem que se dar a oportunidade de entender algo e verificar se aquilo é palpável dentro dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Então, a gente sempre terá uma opção. Se a gente vai internacionalizar, se a gente vai sair do país ou não. É uma escolha sua e unicamente sua. Então, a gente precisa sempre ter isso, que a oportunidade, ela sempre vai existir. Então, se você vai ou não, isso é uma escolha sua, porque os caminhos, hoje eu vou mostrar para vocês que são diversos e que vocês podem sim, se houver planejamento, se houver uma organização, vocês conseguem trabalhar fora, né, se esse for o desejo de vocês. A Bianca colocou aqui que tem vontade de trabalhar fora, mas para entender o que acontece fora do país, né? Então, hoje eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem como é o trabalho, porque eu também trabalho como enfermeira aqui na Itália, um pouco, né? Não dá para a gente mostrar tudo, mas eu trouxe aqui algumas fotos para vocês começarem a entender. Bom, então, quando a gente fala de internacionalizar, a gente fala de mudar de país. E para qual país eu vou? Hoje, nós temos, na área da saúde, que vai ser o foco da nossa fala hoje, na área da saúde, a gente tem muitos países que têm uma alta demanda de profissionais da área da saúde. Então, eu coloquei uma listinha aqui dos principais, né? Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Noruega, Suécia, Bélgica, Suíça, são países que hoje têm um baixo número de profissionais da saúde para atender a sua população. E por isso, esses países começam a melhorar as oportunidades para receber pessoas que se formaram em outros países. Então, no Brasil, a gente fala muito do Canadá, né, que a Gessane está aqui falando, né, do Canadá, a Alemanha, e aí cada um é um idioma. Então é muito importante que a gente primeiro escolha para onde eu quero ir, por que eu quero ir para aquele lugar. Então eu preciso observar se aquele país me motiva, porque ali eu consigo juntar uma quantidade financeira, se aquele país me dá uma melhor qualidade de vida, se é onde eu quero oferecer uma melhor qualidade de vida para minha família. Então, escolher o país é o primeiro ponto, porque a partir dali você vai iniciar um processo. A Alemanha se fala um idioma, a Itália outro, o Reino Unido outro, o Canadá outro. Então, cada lugar a gente precisa dedicar desde o início para aquele país específico. Então, se no meio do caminho você muda de país, você volta à estaca inicial, a não ser que seja a mesma língua. Mas geralmente, quando nós nos dedicamos a um país, você vai investir em idioma, investir em documentação. Então, aqueles documentos serão traduzidos naquele idioma. Então, você No precisa metrô dia primeiramente. no grau para esquentar. Dia mesmo. Oi? Não ficar bebo, não, para não ficar, para não passar mal do dia, né? Não. Ai, peraí, eu acho que alguém está com áudio.
Alguém está com o áudio ligado aqui, peraí, deixa eu só... Bom, desliguei. Bom, então, a gente precisa primeiro escolher o país. Aí a Rosiclé escreveu assim, por que que o Instituto escolheu a Itália? O primeiro motivo que nós escolhemos a Itália é pela afinidade, né, e pela geração familiar que a gente tem. Então, a família do professor Guilherme, ela é toda italiana. Então, acaba que isso vem passando de família em família e ele tem uma afinidade muito grande com a cultura italiana. Então, nós já tínhamos uma tendência e uma facilidade, porque ele é cidadão italiano. Então, facilita a parte da documentação. Nós viemos, primeiramente, a gente morou por aqui um tempo, para depois decidir se realmente nós mudaríamos para cá, se realmente colocaríamos a empresa aqui. Então, foi um processo longo, né? Tem 2 anos de empresa e 3 anos que a gente veio a primeira vez para realmente ter a experiência de morar, e tem 5 anos, se não me engano, que nós iniciamos esse projeto. Então, o que hoje é uma realidade foi algo que a gente começou a plantar a sementinha, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, há 5 anos atrás. Então, é um trabalho realmente de formiguinha. Quando a gente fala em trabalhar, em expatriar, isso vai ter uma motivação. E algumas formas podem facilitar para que você trabalhe nesse país. Por exemplo, uma das opções, e isso é uma regra que, se vocês quiserem anotar aí, para depois vocês estudarem, para qualquer um desses países, eu coloquei aqui algumas formas de você entrar nesse país. Então, eu sou enfermeira, eu sou farmacêutico, eu sou técnica de enfermagem. Cada formação vai ter uma limitação, é claro, mas pensando de uma forma geral, uma forma de você entrar em um país é você se colocar, por exemplo, como um cuidador, que seria uma profissão de formação inferior à do enfermeiro, nesse caso, porém é algo que vai abrir as portas para você do idioma, vai abrir as portas do visto de trabalho ou do permesso para trabalhar naquele país. Então a gente precisa de abrir a porta de algum jeito. Então, uma forma é trabalhar como um cuidador, trabalhar como um auxiliar de saúde, um acompanhante. É uma forma de entrar. Uma outra forma de entrar é você se matricular em uma especialização, um curso específico naquele país. E isso serve para qualquer um desses que eu estou listando aqui para vocês. Então, você pode, por exemplo, eu vou fazer um mestrado na Itália, vou fazer um mestrado na Suíça, vou fazer um mestrado nos Estados Unidos. Esse estudo é a primeira porta de entrada que você tem para aquele país. Ou você pode também trabalhar em serviços de contextos internacionais. É, Profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas podem trabalhar, por exemplo, na ONG Médicos Sem Fronteiras, pode trabalhar em outras ONGs, né, que não é Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Então, você pode se inscrever voluntariamente para fazer um trabalho naquele país e assim você consegue entrar naquele país, assim você vai conseguir melhorar seu idioma. Uma outra forma, e é a forma que eu vou ensinar para vocês hoje, é trabalhar com visto de trabalho. Então, é você ir para aquele país, no caso da Itália, você vir para cá e já chegar com o seu visto de trabalho, já com o seu emprego e trabalhar como enfermeiro. Então, isso seria, do ponto de vista de mudar de país, a nossa melhor opção, eu vejo. Porque quando você dedica tanto tempo de estudo, né, vocês já fizeram a graduação, já fizeram a pós-graduação, estão fazendo a pós-graduação. Então, são tantos anos de estudo, tanto investimento, e quando chega num país novo, se você não consegue trabalhar na sua área, você tem que começar do zero. Então, às vezes, é muito difícil isso. Até mesmo escolher uma outra profissão. Então, começar a trabalhar na sua profissão é uma vitória. Eu vejo assim como uma oportunidade incrível. O que foi mais difícil para nós? Essa pergunta é difícil de responder.
talvez, você sabe que eu depois eu vou responder essa pergunta, Gessane, eu vou dar uma processada nela. Por quê? Porque a gente encara os desafios de uma forma diferente. Então, por exemplo, o idioma é difícil. Difícil entre aspas, assim, quando você chega, você não se comunica. Mas eu tentei com tanta vontade que aí eu falava uma palavra em italiano, uma em português, um italiano em português. No primeiro mês foi muito difícil. E dali para frente eu consegui me comunicar. A gente foi muito bem recebido pelas pessoas aqui, a gente se adapta muito bem à alimentação. Então é difícil responder assim o que foi mais difícil. Eu acho que essa pergunta ela é muito muito particular. Mas eu acredito que para mim assim o mais difícil foi realmente o idioma e talvez o que eu consideraria mais difícil foi antes de vir, são as dúvidas e as expectativas que a gente tem, principalmente em relação à família, no caso a minha filha, que é pequena, e eu não conseguia realmente pensar no todo. Eu acho que esse era o maior medo meu e do Guilherme. E o restante fluiu, então, graças a Deus, a gente tem superado os desafios, assim, né, aos poucos e está fluindo. Então, trabalhar na Itália seria trabalhar com visto de trabalho, é uma outra oportunidade para você chegar nesse país, e aí a Alemanha tem facilidades para esse tipo de visto, o Canadá tem, a Suécia tem, a Suíça tem, é, a, a Espanha, né, lançou agora, dia 20, um projeto para facilitar a entrada de brasileiros de mão de obra altamente qualificada. Brasileiros não, de pessoas no geral, e a área da saúde entra como mão de obra altamente qualificada, em que eles precisam. Então, a Espanha ela vai dar um visto especial para essas pessoas. Mas, como eu disse no início, para você trabalhar nesse lugar, você precisa se dedicar ao idioma daquele lugar. Então, se você quer trabalhar na Suíça, você vai conseguir trabalhar na Suíça. Mas para isso você vai ter que aprender o idioma, você vai ter que traduzir os documentos e fazer o processo. Às vezes o país pede um exame de proficiência de língua, às vezes não. Às vezes você precisa fazer uma prova para validar seu diploma. As etapas, elas precisam ser vencidas, mas a possibilidade, ela existe. E por último, eu coloco aqui para vocês como uma opção entrar naquele país ou como um estagiário, ou fazer um intercâmbio, ou alguns programas que treinam pessoas, né? Então, existem muitas formas de você entrar no país. Então, você precisa entender o que é melhor naquele país e a partir dali você vai se dedicar. É claro que isso não acontece da noite para o dia e nem deve acontecer, porque isso tem que ser algo que precisa ser assim amadurecido na sua vida, porque a transição ela pode ser muito dolorida se ela não for bem planejada. Então a gente precisa ter esse cuidado. Bom, o que realmente, ou na maioria das vezes, motiva os meus clientes a mudarem para a Itália, né? Geralmente, primeiro item, os enfermeiros começam a falar assim: Ana Maria, eu sinto que meu trabalho não é mais reconhecido, eu sinto que eu trabalho, 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 e meu trabalho é como se a minha profissão não tivesse muito valor. Eu estou ali como se fosse uma mão de obra e as pessoas me veem como um número e eu não tenho reconhecimento profissional. Então, mudar de país pode ser uma forma de motivar você, né? Você está desmotivado no seu país. Isso acontece muito na área médica também, que eu tenho vários clientes médicos que estão saindo do Brasil e vindo para a Itália para melhorar o reconhecimento profissional. Então, isso é muito particular. A motivação, ela é única também. Então, ela, ela é sua. Outras pessoas que até já citaram aqui no chat, eu quero conhecer como são as condições de trabalho. Esses hospitais fora do Brasil têm melhor estrutura, têm mais tecnologia dura, que a gente fala, né? Tem mais aparelhos, tem mais estrutura para receber os nossos cuidados, porque no Brasil nós temos hospitais maravilhosos, de ponta, e ao mesmo tempo a gente tem hospitais que são sucateados.
Então, quem trabalha nesses hospitais se desmotiva um pouco. Então, a gente procura condições melhores de trabalho. A qualidade de vida, e aí não está relacionada à parte profissional, mas à parte pessoal. Eu quero mudar de vida, eu quero trabalhar menos, eu quero que a minha família tenha um tempo para viver, para passear, que a gente consiga tirar um momento para fazer uma refeição juntos. Então, isso tudo melhora a nossa percepção. A Fernanda não é aluna da pós, a Fernanda é minha cliente, está quase vindo. Qualidade de vida, né, Fernanda? A Fernanda, eu estava pensando nela quando eu estava dando esse exemplo, porque a Fernanda é uma pessoa que trabalha muitos plantões seguidos, um na frente do outro, e a Fernanda se sente muito cansada, né? Ela tem um bom salário, porém ela não consegue descansar, né, Fernanda? Se você me permite, assim, falar sua motivação. Então, conhecer além do que ela viveu, receber em euros, que também ajuda muito. Eu vou falar um pouquinho sobre essa, esse poder de compra, né? Porque da Itália, e desacelerar a vida. Ótimas motivações, Fernanda. E bate um pouco com o que eu escrevi aqui. Quando a gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente precisa realmente exercer isso aqui. Porque existe enfermeiro que faz aí 250 horas de plantão por mês, aqui na Itália. Então, isso não é desacelerar. Isso é um enfermeiro que está trabalhando, porque a motivação dessa pessoa é outra. Por exemplo, juntar um dinheiro, fazer uma estabilidade, para que depois ela se sinta mais tranquila. Então, tudo está baseado nas nossas escolhas. E eu recebo muito uma pergunta: Ana Maria, compensa mudar para a Itália? A palavra compensa, ela vai ser muito relativa de acordo com a sua motivação. Por exemplo, compensa para melhorar a qualidade de vida? Compensa. Se você está disposto a trabalhar menos e assim você receberá menos, porém, o que você recebe vai te proporcionar mais coisas do que quando a gente está no Brasil, que é o poder de compra, né? Que é aquilo que faz com que a gente consiga não ter que parcelar tudo em 10 vezes. Se eu quero fazer uma refeição um pouco diferente, se eu quero comprar um peixe mais caro, se eu quero comprar um vinho, eu tenho que separar um dia no mês para fazer aquela refeição mais cara. Então, se isso é qualidade de vida para você, compensa. Agora, um enfermeiro que quer trabalhar por hora e ganhar bastante dinheiro, guardar esse dinheiro e voltar para o Brasil, talvez a Itália, a Europa em si, não seja o melhor lugar. E eu falo isso para os meus clientes. Você precisa saber sua motivação. Porque ao chegar aqui, os salários aqui na Itália, eles são mais ou menos equilibrados. Se você trabalha como partita IVA, que é como se fosse um MEI no Brasil, você consegue ganhar mais por mês, porém você paga mais imposto também. Então, é tudo meio que equilibrado para que as pessoas aqui não se preocupem tanto em ganhar muito no final do mês. É como se todo mundo trabalhasse mais ou menos o mesmo tanto de horas, ganhasse mais ou menos o mesmo salário, e assim as pessoas conseguem tirar 2, 3 horas de almoço todos os dias. Você acredita nisso? Aqui na Itália, as pessoas tiram no mínimo 1 hora e meia de almoço. Então, elas voltam para casa, elas almoçam com a família. Se você for numa cidade pequena, igual a que a gente mora, meio-dia não tem nada aberto, nada. Então, você obrigatoriamente fica em casa. Então, você fica em casa, espera tudo abrir novamente 3 horas da tarde, 3h30, e é aí que você vai sair de casa para ir ao banco, que você vai sair para fazer uma compra no supermercado, que você. Então, nem se você quiser, tem coisas para você fazer. Então, a gente precisa de saber a nossa motivação. Eu quero uma remuneração mais justa. O que eu trabalho, o tanto que eu trabalho, não me retorna em bens financeiros, em tempo com a família, em viagens, do tanto que eu acho que deveria. Então, é uma remuneração que não é tão justa. Então, aqui você poderia ter essa motivação.
Então, são várias as motivações, cada um vai ter a sua. Alguns têm motivação familiar, alguns têm motivação financeira. Então, eu espero que você encontre a sua motivação para ficar no país ou para sair dele. Porque ficar onde você está não é ruim, né? Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que dar uma oportunidade para você que não esteja motivado onde você está, entender que existem outros caminhos. Alguém mandou aqui que quer conversar comigo no privado para enviar documentos traduzidos e apostilados para iniciar o processo para Roma. Não apareceu o nome, mas envia para mim uma mensagem lá no WhatsApp que tem lá no Instagram do Instituto MG Itália, que eu vou ter um prazer de te responder até amanhã, tá bom? Bom, continuando. Bom, o meu combustível, né, é aquilo que faz com que o meu dia a dia se transforme, o meu combustível transformador, ele se baseia nesses 3 pilares. Então, quando eu falo da minha família, o meu combustível é que a minha coragem, o meu alicerce vem dali. Então, se hoje a gente consegue auxiliar, né? Se não me engano, a gente já auxiliou mais de 50 enfermeiros, mais de 10 médicos, se não me engano, e alguns outros profissionais, como farmacêuticos, odontólogos, fisioterapeutas, que não me lembro bem dos nomes, mas esses, essas pessoas foram ajudadas graças a um alicerce que eu tenho, que é a minha família, que é o Guilherme, que é minha filha, minha mãe, minhas irmãs. Então, esse alicerce me dá muita coragem. Então, a partir desse combustível, eu consigo chegar a um propósito que é ficar, né, que é trabalhar, que é vir, que é ficar com a minha família. E isso faz com que eu tenha um ambiente de amigos, de trabalho, que é saudável para mim. Então, entenda qual é a sua motivação e entenda o que te dá um combustível para transformar o que você quer mudar. Porque nem sempre tudo vai ocorrer da forma como você pensa, e aquele sofrimento daquele momento, se você não tiver um bom combustível que te dá essa força, você fala: o que que eu estou fazendo aqui nesse país? Por que que eu estou gastando tanto com esse projeto? Por que que eu estou tão longe da minha família? Então, você começa a duvidar daquilo que te motivou. Então, esse combustível, ele é muito importante que ele mantenha você aceso nesse seu propósito. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouco do que é o meu. Bom, e desde o início, né, eu tenho uma paixão pela enfermagem desde 2000 e nem lembro o ano que eu entrei na faculdade, gente, acho que foi 2004, 2005. Então, desde ali já tem uma história que quem já foi meu aluno, né? Aqui eu tenho, aqui, né, gente, sou eu na época da faculdade, aqui sou eu. Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo, mas a paixão pela enfermagem, ela sempre se manteve. Então, essa vontade de ou dar aula, ou pelo Instituto oferecer, né, para vocês pós-graduação, agora o auxílio para os enfermeiros que querem vir. Então, a enfermagem é o que me deu tudo que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata e sou muito apaixonada, né? Essa foto aqui, eu lembro que eu tirei quando a gente fez a primeira viagem aqui para a Itália, em 2016, 18, se não me engano, quando eu fui em Florence, quando eu fui a Firenze e lembrei da Florence, que foi ali que ela nasceu. Então, eu fiquei muito contente, sempre a enfermagem esteve ligada na minha vida. Aqui, nossa turminha de pós-graduação em urgência e emergência, a professora Larissa, que é a nossa gerente. Então, tá aqui um pouquinho de tudo do que a gente já viveu, né? Que eu já vivi como enfermeira. Então, o que eu quero dizer para vocês é que transformar o desafio em uma oportunidade, em uma chance, só depende de você. Então, já que a Fernanda está aqui, vou usar ela como meu exemplo, né? A Fernanda, ela, dentro de todo esse turbilhão de trabalho, que ela é gestora em São Paulo, de UPA e de hospital, e a vida dela muito agitada, ela faz as coisas acontecerem. Então, tudo isso depende muito de você. Então,
Oi, Manala. A Manala também é minha cliente, está aqui também. Essa é outra que também transforma o dia a dia. Então, a Manala também é uma enfermeira de São Paulo, que está aqui com a gente, já pegou a declaração de valor dela. Pegou assim, né, Manala? Vai pegar semana que vem, já está pronto. E vai chegar na Itália também daqui uns dias, está esperando só um documento sair. Então, tudo isso depende muito de você, né? Depende se você realmente tem um bom propósito e um bom combustível, as coisas acontecem. Elas acontecem naturalmente. O que não acontece naturalmente é você falar assim: eu quero ir para a Itália, eu quero ir para os Estados Unidos, e dali você não faz mais nada. As coisas não vão cair no seu colo. Você precisa começar a entender, buscar uma informação, ver o que adapta melhor no seu perfil, e assim a gente consegue realmente chegar no nosso propósito, né? Isso, a declaração da Manalo ficou pronta em 5 dias. Para quem está um pouco fora do contexto, declaração de valor é um documento que a gente auxilia os clientes que virão para a Itália, que ele tem que ser emitido no consulado italiano. E esse documento, geralmente, ele tem 30 dias para sair. E o da Manalo ficou pronto em 5, né, Manalo? Graças a Deus. Foi até uma doce surpresa. Bom, então, dentre todos os desafios que eu acredito que vocês podem enfrentar, o primeiro deles é a falta de capital, né? Principalmente se a sua motivação é que você tem baixa remuneração. Se você tem uma remuneração média, você vai ter que se organizar. Mas se você não tem uma remuneração que sobra no fim do mês, esse pode ser um desafio, porque querendo ou não, você vai precisar de investir em você. No caso da Itália, a gente precisa investir no idioma, precisa investir em documentos. Depois, quando vem, precisa comprar a passagem, precisa pagar seguro viagem, precisa pagar o visto. Então, a gente precisa partir de algum ponto. Então, se você quer, se a sua motivação é essa, comece com o que você tem. Professor, eu não tenho dinheiro para começar um curso de idiomas, que o David não me escute. O David é um professor de italiano. Comece pelo Duolingo. Comece por vídeos no YouTube. Comece com o que você tem gratuito. E ali estudando, né, você vai demorar mais, porque se você não tem um professor, um cronograma de aula, conversação, isso demora mais. Mas é o que você tem, mas comece. Comece de onde você tem. E dali você verá que as coisas vão se transformando ao longo do tempo. Uma outra coisa que você tem, mas que você não precisa se preocupar, são seus concorrentes. Quando você vai se candidatar a uma vaga na Itália, você tem ali seus concorrentes. Então, por exemplo, a estrutura vai fazer uma entrevista e a estrutura sabe que ela tem ali 5 vagas e vai ter que fazer uma entrevista com 10. Faça o que você faz de melhor. Seja claro nas suas respostas, tenha coerência nas suas respostas, diga sempre a verdade e seja sempre muito coerente com seus propósitos. Quando você tem esse desafio da concorrência, você precisa destacar o que você tem de diferencial. Então, quando um cliente meu vai fazer uma entrevista, eu tento fazer com que ele enxergue o que ele tem de diferencial, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Se nós somos enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, aqui a gente tem profissionais no geral, você é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Então, você precisa destacar o seu diferencial. Seja no momento da entrevista, seja quando você chega aqui, seja no momento de compartilhar, né, esse conhecimento com outras pessoas, com sua família. Então, você precisa acreditar nisso que você está fazendo e você vai, sim, se diferenciar da maioria. E nós, aqui do Instituto, quando nós criamos a marca, né, o Instituto AMG, ele está no mercado desde 2011, a gente pensou numa frase, e a frase que mais encaixou no que eu e o professor Guilherme queremos para vocês, alunos da pós-graduação,
clientes do Instituto MG Itália, é que a gente consiga mudar a história de vocês de alguma forma. Então, a gente está aqui para mudar a sua história, seja por meio de ensino, seja por meio de uma internacionalização da sua profissão, seja por meio de uma motivação para você, às vezes, pensar: eu não quero mudar de país, não quero largar minha família, não consigo ficar longe da minha mãe, né? Enfim, cada um tem uma motivação. Então, agora eu vou fazer um diferencial, vou mudar aqui onde eu trabalho, vou melhorar, capacitar. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a superarem esses desafios e melhorar esse diferencial aí no mercado de trabalho. Um outro desafio, muitas vezes, é o medo. O medo, ele te paralisa. O medo faz com que você tenha dúvidas, o medo gera muitas incertezas. E como não ter medo? Para não ter medo, você precisa saber o que você está fazendo. E para isso, você precisa de ter conhecimento. Se você vai, vamos lá, um procedimento mais simples. Se você vai administrar um medicamento no paciente e você precisa puncionar a veia, precisa aspirar o medicamento, você vai ter medo. Porém, se você estudou aquela técnica, o seu medo diminui. Você não vai ter muitas incertezas, você vai melhorar, talvez ali você fique com medo, mas você sabe fazer e aquilo faz com que aconteça. E para todo o resto é assim. Eu tenho medo de mudar de país. Aí hoje estando aqui, eu entendo que o medo ele existe porque você chega aqui e você precisa se adaptar à cultura, se adaptar aos novos procedimentos burocráticos, você precisa se adaptar ao sistema de trânsito, você precisa, enfim, são N coisas para se adaptar. Mas aqui as pessoas são pessoas e elas vivem, e no Brasil a gente também vive. Então, não existe uma grande mudança de pessoas para pessoas. Se tem pessoas aqui que sobrevivem aqui, você também consegue. E a partir desse momento, você não pode ter medo. E aí você precisa entender cada situação. Então, se eu quero fazer uma carta de identidade aqui na Itália, é claro que a gente não sabe. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me capacitar para fazer isso, para que eu consiga superar todas essas incertezas. Então, eu preciso aprender todos os processos. Então, vamos combater o medo para conseguir fazer essa expatriação com maior eficiência. Um outro desafio, a gente tem uma mentalidade muito resiliente, né? A nossa mente, ela tende a fazer sempre para a área do conforto, né? Então, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de lidar com os obstáculos que vão surgir no caminho. E a gente não tem transformação se não tiver esforço, se não tiver dor. A gente precisa disso para transformar, para mudar, né? Até coloquei aí esse desenho da metamorfose, né? Que a gente precisa passar por isso. Então, se você quer mudar de vida, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, existe um momento ali que você vai ter que lidar com aquela mudança. Nem tudo dará certo, né? Você precisa lidar com os obstáculos, com os fracassos e transformar isso para que a gente melhore a nossa capacidade de adaptação nesse novo país. E por último, inovar sempre. Esse é um item que eu adoro, né? O professor Guilherme, mais que eu, vocês que conhecem mais, vocês conhecem, quem são os alunos da pós-graduação, conhecem mais o Guilherme, que é meu esposo, que fica com essa parte da empresa. O Guilherme, ele é uma pessoa extremamente criativa, inovadora, e todo dia ele pensa em alguma coisa para melhorar alguma coisa no Instituto. Então, ele está sempre inovando, sempre criando um formulário, um sistema de atendimento, uma forma para fazer com que as faltas não sejam... que vocês consigam comunicar as faltas da aula da pós de uma forma mais simples, enfim. Então, ele está sempre ali tentando inovar. E é isso que faz com que a gente melhore, isso faz com que as pessoas sejam melhores atendidas por nós. Então, isso serve para quem está atendendo na área da saúde, serve para nós que estamos atendendo vocês. Então, a inovação ela precisa acontecer sempre. Então, a gente não pode parar, estagnar. Então, vamos sempre buscar
a melhoria. Bom, e aí, depois desse todo esse processo aí que a gente passou antes, foi até o que eu falei no início, que depois que a gente chegou, não sei exatamente dizer qual foi a parte mais difícil, mas o antes, né, as dúvidas, as incertezas, a mudança, a gente tem esse sentimento. E aí chegou o momento em que nós mudamos para a Itália. Essa aí é uma foto que a gente tirou na prefeitura aqui de uma cidade onde a gente morava. E foi um marco assim para nós, que foi quando saiu toda a documentação, que a gente estava tudo certinho e a gente tinha a escolha. E essa é a nossa grande riqueza. E todos vocês que estão aqui têm também essa riqueza, que é a escolha. Nada melhor no mundo do que poder ter a escolha. É muito difícil quando a gente não tem uma escolha, né? Falar, o que eu vou fazer? Não tenho escolha. Então, quando você é um profissional da área da saúde e a Itália está aberta para você, você tem uma escolha. E aí você vai decidir se é uma escolha ou não. E aí nós decidimos que nós queríamos mudar para a Itália. E aí eu coloquei aqui para vocês o que a Itália tem, né? Que vocês já sabem, que é cultura, comida, pasta, vinho, gelato. Então, a gente precisa de entender o que a gente busca nessa mudança. E vir para a Itália foi uma das melhores escolhas que a gente fez. Quando nós moramos aqui uns 5 meses, depois a gente já tinha programado que voltaria para o Brasil, eu voltei chorando dentro do avião, porque eu não tinha exatamente a certeza que eu viria morar aqui. Eu tinha muito à vontade. E aí aquilo eu trabalhei arduamente, eu, o Guilherme, para que a gente conseguisse vir para cá e daqui a gente ter as nossas escolhas. Então, essa foto representa muito a nossa mudança e a nossa vinda, e que se vocês desejarem, eu desejo para vocês também essa felicidade. A Gessane perguntou aqui, qual especialização oferece melhores oportunidades na Itália? Gessane, inicialmente, a especialização em si, o curso, ela não conta muito na sua vaga de trabalho, porque aqui na Itália é diferente a forma de especializar, tá? Então, aqui não existe pós-graduação como existe no Brasil. Aqui existe os mestrados, que as pessoas estudam e trabalham. Mas, por exemplo, o que é interessante é a experiência profissional. Quando você começa como um profissional aqui na Itália, a sua experiência profissional ela é muito válida. Então, é muito importante que você, por exemplo, se você faz uma pós-graduação em urgência e emergência, então você ter experiência nessa área, na sua entrevista pode contar bastante. Não que todas as vagas exijam experiência profissional, mas isso pode ser um diferencial para uma vaga ou outra. Então, a especialização, falar assim, eu sou especialista em dermatologia, eu sou especialista em urgência e emergência, eu sou especialista hoje aqui na Itália, esse certificado ele não conta tanto, tá? Na hora da entrevista, na hora da vaga. E aí eu imaginei que vocês talvez tivessem uma dúvida, né? Assim, como é a enfermagem na Itália? Como é o trabalho? E como no Brasil, se a gente for olhar, diferentes hospitais, diferentes farmácias, cada lugar vai ser de um jeito, né? Cada hospital vai ter uma estrutura, vai ter um sistema hierárquico, cada hospital vai ter um modo de se vestir, uma rotina de procedimentos. Então, eu infelizmente não tenho todas as experiências em todos os hospitais da Itália. Mas eu trouxe aqui para vocês a experiência que eu comecei, e eu comecei já com o intuito nesse trabalho de acrescentar na assessoria que eu faço para os clientes, porque eu sei que vocês anseiam por isso. É importante você ter uma noção mínima de como é quando você chegar aqui. Por exemplo, vou puncionar uma veia. Que jeito que é o gel? Que é o mesmo? É diferente? Que jeito que produto que utiliza para fazer a desinfecção da pele? Que tipo de curativo que coloca por cima? Enfim, são dúvidas que são muito simples, porém os nossos clientes têm. Então, começar neste trabalho foi uma escolha que eu tive para ajudar exatamente na assessoria, para entender como funciona esse sistema.
Então, eu coloquei aqui uma foto de uma operadora, e aí eu já começo falando para vocês da estrutura básica da maioria das unidades aqui da Itália, que tem uma capo de reparto, que seria uma enfermeira, e tem as enfermeiras de reparto, que no caso seria o meu cargo, e os operadores. Diferentemente do Brasil, aqui não tem técnico em enfermagem, não existe esse termo, né? Não existe esse nome. Aqui existe os operadores, aqui né, na Lombardia, é o OS, Operatório Sociosanitário. É um tipo de, uma categoria profissional que não é vinculada à enfermagem. É uma categoria de saúde em que essas pessoas são responsáveis pela alimentação, pela limpeza do paciente e ali pela supervisão geral do dia. Então, o operador, ele faz basicamente isso. Não é igual o técnico do Brasil que faz sondagem, faz punção venosa, curativo, que é um cuidado bem mais complexo que isso. Então, a formação do OSA é um pouco mais simples. Existe o profissional ASA, que é um profissional que ele é de formação de uma complexidade menor ainda que o operador. Então, por exemplo, um asa, muitas vezes, ele não consegue verificar uma pressão, ele não teve essa formação. Ele tem ali alguns cursos de primeiros socorros, ele faz um curso de desengasgo, caso um paciente que esteja se alimentando, de contenção, para esse paciente que fica sentado, de rotinas de higiene, como higienizar a boca, higienizar o cabelo, enfim, são cuidados mais básicos. E a estrutura depende dos demais profissionais de qual estrutura nós estamos falando. Né? No meu caso, eu trabalho numa instituição que trabalha com pacientes disability, que seriam pacientes que têm alguma dificuldade locomotora ou psíquica em alguma fase da vida. Então, a gente trabalha com pacientes que são psiquiátricos, pacientes que são com deficiência física, o reparto que eu trabalho ele é assim. Então, existe ainda o profissional médico, existe a educadora ali, que é como se fosse uma pedagoga que fica naquele lugar, que auxilia as pessoas em algumas atividades, e existe o fisioterapeuta, que inclusive no meu reparto é uma brasileira também. Então, a nossa estrutura é basicamente isso. E essa aí é uma operadora que trabalha comigo. Essa aí é uma salinha de repouso. Vocês podem observar que tem umas fotinhas aqui no fundo da equipe com os pacientes. Então, é um ambiente muito familiar, essa rotina. Aqui é mais algumas fotos, né, do lugar que a gente trabalha. Aqui é onde os pacientes ficam. Aqui nesse lugar é o banheiro dos profissionais. Aqui seria onde fica a nossa chefe desse setor. E nesse cantinho aqui, vocês estão vendo uma bolinha azul? Acho que sim, né? Tem um monte de copinho, né? No caso do nosso lugar ali, a Capo, ela foi, ela foi bem bacana, assim, ela colocou uma fotinha de cada residente no copinho e o enfermeiro faz a divisão do medicamento dentro desse copinho. E a gente coloca uma frutinha que ela vem macerada num potinho, como se fosse aquela frutinha de bebê, e a gente oferece a terapia, né, os medicamentos para esses pacientes dentro dessa frutinha. Isso é basicamente em toda a Itália. Toda a terapia é dada com frutinha, diferente no Brasil que a gente dá o medicamento e a água, né? Aqui na Itália a gente coloca o medicamento num potinho e aí geralmente coloca com frutinha e o paciente come. Ou, né, se um paciente for um paciente que tem alguma sonda, a gente faz a maceração, dilui em água e faz a medicação. Então, esse aqui é uma estrutura onde a gente prepara a medicação. Essa bandeja, bandeja não, como é o nome, gente? Essa prancheta é onde fica o nome dos pacientes e a gente faz a troca de plantão com essa folha, que a gente chama aqui de consenha. Então, a consenha é o momento em que você fala para o seu profissional, para o próximo, o que aconteceu no plantão anterior, para que ele dê continuidade. Então, a gente escreve tudo aqui nesse papel, porém, tudo é lançado no sistema, o sistema de onde eu trabalho, ele é totalmente informatizado. Então, a terapia, todos os medicamentos, a gente utiliza esse palmar, vem uma caixa com os envelopinhos de cada horário, de cada paciente, você tem que bipar cada um, checar se a prescrição bate com o que está dentro do envelope,
e aí você abre e coloca no copinho. Então, é um sistema de segurança do paciente que eu acho muito eficiente, que não permite que você erre. Se tem um comprimido a mais, ele já bloqueia. Se falta comprimido, ele já menciona. E se é gotas, ele coloca ali que você tem que colocar as gotas, né? Porque esse não tem como vir dentro do envelopinho. Tá tudo bem até aqui? Vocês estão tão caladinhos? Ok, vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês também, aqui vai passar um videozinho rápido, que quando eu estava ali preparando a terapia, eu fiz um videozinho para vocês verem como é, que eu pego o palmar e bipo, né? Primeiro organizo os copinhos, depois a gente começa a pegar o palmar, e aí vai bipando os envelopinhos e vai colocando a medicação dentro dos copinhos. Em relação a estruturas, alguém perguntou mais cedo, né? Tem muita coisa que é diferente do Brasil. Muito curativo, muita cobertura de proteção. Essa aqui eu acho muito bacana. É uma proteção que se coloca para o paciente não ter lesão por pressão. Então, ela é totalmente adesiva e tem tipo uma esponjinha. É diferente de uma placa de hidrocoloide, ela é uma espuma mesmo, é como se fosse um mousse. É muito interessante essa tecnologia dessa cobertura, e ela vem em vários formatos diferentes, então se for para o sacro, se for para a região ali da escápula, a gente vai confundindo os nomes, né, italiano e português, e aí para cada região tem um tamanho e uma forma. O que eu vejo de diferente nessa estrutura que eu trabalho, eu acredito que seja em todos os lugares, é que no Brasil, pelo menos onde eu trabalhei, era muito difícil a gente conseguir fornecer isso para um paciente, né? Então, para um paciente ter uma cobertura que era cara, o paciente tinha que comprar por conta dele, ou o hospital comprava só uma e você tinha que fazer de tudo para não sujar, para não sair, para não descolar, porque não tinha mais. Então, assim, onde eu trabalhava não era muito fácil. Talvez onde vocês trabalham, a realidade hoje seja um pouco diferente. Depois, se vocês puderem escrever aqui para mim, eu agradeço. E aqui não. Aqui é muito material, muita cobertura, são N tipos de coberturas preferidas. Então, ali a gente tem, assim, eu não tenho fotos aqui, mas todas aquelas coberturas de carvão ativado, hidrocoloide, alginato, tudo aquilo que a gente tem em diversas texturas no Brasil, que, por exemplo, quando eu dava aula, eu falava muito, mas a gente custava achar para mostrar para os alunos. Aqui nós temos, assim, muito facilmente. De um modo geral, aqui na Itália, tudo aquilo que é comprável, né, é mais fácil de se adquirir. Então, acredito que seja por isso. O poder de compra é maior, então, possivelmente a estrutura consegue comprar mais coisas para os pacientes, manter realmente o que precisa. E aqui tem algumas pomadinhas que a gente utiliza. Então, eu gosto de trazer para vocês verem, esse aqui ficou de cabeça para baixo, mas para vocês verem a similaridade dos nomes. Então, muitas vezes, o nome que a gente utiliza de um medicamento no Brasil, ele é o mesmo que tem aqui na Itália. Por exemplo, aqui, ó, metronidazolo, é o mesmo. É o metronidazol, né, que a gente utiliza no Brasil, antifúngico e tal. Vaselina é vaselina, gentamicina é gentamicina, betametasona é betametasona. Então, facilita bastante. Então, a maioria dos medicamentos, eles são muito parecidos, os nomes, para falar um pouquinho para vocês sobre, né, o que é ser enfermeiro aqui. Bom, por que Itália? A Itália ela tem uma carência de enfermeiros já dramática, é uma crise que vem, né, de anos, e depois da Covid isso se alarmou, né? Muitos profissionais ou morreram ou aposentaram. Então, a carência de profissionais na área da enfermagem aqui ficou gritante. Então, eu trouxe alguns números para vocês entenderem. Por exemplo, aqui tem um número de enfermeiros a cada 100 mil habitantes. Então, na Itália, tem 17 enfermeiros para cada 100 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, na Itália tem 17 enfermeiros para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a média é de 13 enfermeiros para cada 1.000 habitantes, né?
Então, o que aqui tem a cada 100 mil, aí tem a cada 1.000. Então, por isso que a gente tem tantos profissionais no Brasil e tão poucos aqui na Itália. Mas já já eu falo um pouco desse número aqui. Na França são 38, no Reino Unido 42, na Alemanha 43. E para vocês terem uma ideia de um país que tem um sistema de saúde um pouco melhor, que atende melhor a população, que tem mais enfermeiros, é a Suíça, que está no número melhor, é aquele que mais tem enfermeiros por habitantes, tem 112. Então, aquele que é considerado ideal tem 112 e a Itália tem 17. Então, a carência, ela é grande. Uma coisa que a Itália está mudando e que até hoje eu ainda não sei dizer se é bom ou se é ruim, em relação a nível profissional. Aqui na Itália não tem técnico, como eu disse para vocês. Então, no Brasil, quando se vê esse dado aqui, que são 13, aí cada estado tem uma média, né? Amazonas 15, Mato Grosso 9,8, São Paulo 15, se não me engano, 15 profissionais para cada 1.000 habitantes. 15 profissionais para cada 1.000. Só que quando traz esse número, não é só enfermeiros. São técnicos, auxiliares e enfermeiros. Então, a equipe de enfermagem vira um número absoluto e desse número tem 17. 17 enfermeiros por habitante. Então, não são 17 enfermeiros, são 17 pessoas que trabalham dentro da enfermagem para cada 1.000 habitantes. Isso faz com que o Brasil precise de um número menor de enfermeiros. Vocês concordam comigo? Porque se não existisse, não estou dizendo que não tinha que existir, né? Não quero levantar essa hipótese, mas se não existisse técnicos em enfermagem, necessitaria de mais enfermeiros. Porém, não seria suficiente, que é o que está acontecendo aqui na Itália. Isso virou um problema de saúde. Por isso que é tão importante que tenha técnicos no Brasil. Então, são duas discussões. Se você não tem os técnicos, você não tem enfermeiro suficiente. Se você tem os técnicos, a profissão fica menos desvalorizada, menos valorizada. Então, para a população, é muito mais interessante que tenha técnicos, né? Pensando desse ponto de vista, que é o que eu acho que é o que a gente tem que olhar. Então, eu trouxe esse número para vocês verem o porquê que a Itália está com esse programa para trazer enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas para a Itália. Então, o número de profissionais na área da saúde aqui, ele é muito menor do que realmente a Itália precisa. E aí vocês vão achar N reportagens na internet de carência de enfermeiros. Aqui eles citam o movimento como a grande fuga, né? A grande fuga é o que eles falam aqui dos profissionais que se formam na Itália e vão para outros países. Então, eles vão para outros países porque lá eles consideram que o salário é melhor, né? E tudo mais. Bom, aí vem aquela dúvida. Compensa morar na Itália? Que é o que eu falei para vocês mais cedo. Bom, o poder de compra, trouxe aqui 3 slides para mostrar para vocês como que nós devemos analisar esse compensa em relação a valores, né? Se a gente for converter só, eu ganho 1.000 euros para ser enfermeiro na Itália, então dá 6.000 reais. Nossa, 6.000 reais é um bom salário. A gente tem que olhar sempre o poder de compra e não converter o valor assim. Então, se a gente for converter, né, um salário médio de enfermeiro na Itália é 1.900 até 2.400. E aí isso daria por mês de 11.000 a 14.000 reais por mês. Então, no Brasil, o enfermeiro ganha aí 3.500 até 6.000 reais líquidos por mês. Dependendo do hospital, isso pode mudar. Dependendo da carga horária, isso pode mudar. Então, essa é a realidade de enfermeiros na Itália e enfermeiros no Brasil. Mas será que 1.900 euros é suficiente para viver? Será que 3.500 reais é suficiente para viver? Então, vamos entender isso. Esse cálculo aqui, ele foi feito... Só colocar aqui para carregar. Esse cálculo foi feito para cidades médias. Cidades aí de 50, 70, 100 mil habitantes. Então, nesses lugares da Itália, os aluguéis não são tão caros, mas também não são tão baratos.
Ou seja, existem lugares em que os aluguéis são mais caros que isso e lugares que os aluguéis são mais baratos. Então, esse aqui é um valor médio. Inclusive, a Fernanda até tinha me pedido essa continha uma época para trás aí para entender. Então, a despesa entre Brasil e Itália, aí vocês me dizem se vale a pena ou não. Um aluguel de um quarto, né? A gente está pensando em um quarto numa cidade média, não é uma cidade pequenininha. Ele pode custar de 500 a 800 euros. No Brasil, um quarto, ele pode custar de 1.200 a 2.500 reais. No supermercado, a gente gasta uma pessoa aqui de 250 a 350 euros. No Brasil, de 800 reais a 1.200 reais. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Transporte público, uma pessoa que gasta de 35 euros a 50 euros. Então, até pensando um pouco no combustível. No Brasil, de 200 a 300 reais. Plano de saúde na Itália é gratuito e no Brasil, de 500 a 800 reais. E o total que essa pessoa vai gastar por mês é de 900 até 1.300 euros. E no Brasil, de 3.000 a 4.800 reais. Isso uma pessoa. Para a gente entender melhor, a gente faz uma comparação do que é poder de compra. Por exemplo, no Brasil, para você comprar um iPhone, você tem que dispor de 2 a 3 meses de salário completos para você comprar um iPhone. Na Itália, você trabalha um mês e você consegue comprar o mesmo iPhone. Na Itália, você consegue alugar um apartamento pequeno e isso vai te custar de 25% a 40% do seu salário. No Brasil, se você alugar um apartamento pequeno, você vai gastar de 40% a 70% do seu salário. Para fazer as contas do mês, você gasta 15% para fazer as contas básicas de supermercado, né, produtos de higiene, limpeza. No Brasil, de 20% a 30%. Para viajar para outro país da Europa, na Itália, com muita folga, você pode viajar até 2 vezes por ano, né? Você pode viajar até uma vez por mês, diria. No Brasil, é muito difícil viajar para a Europa com o salário que a gente tem. Isso é verdade, né, gente? Esse item da viagem é demais, mas é bem isso mesmo. Aqui, por exemplo, eu olhei essa semana, para ir para Paris, 14 euros. Gente, assim, é surreal. Comprar carro popular usado, na Itália, você tem que economizar de 6 a 12 meses de salário. No Brasil, de 1 a 2 anos de economia. Isso estou dizendo, de 2 anos você trabalhando e pegando todo o seu salário e guardando. Então, esse tipo de comparação, ele serve para você entender o poder que tem a sua hora de trabalho. Isso, Maná, 40 euros para ir para Paris, isso mesmo. Então, quando você olha isso, você vê assim, quantas horas eu preciso trabalhar para poder, sei lá, eu fazia muito essa conta quando eu dava aula. Então, tipo assim, quantas horas de aula eu tenho que dar para eu conseguir comprar uma garrafa de vinho? Nossa, eu precisei trabalhar 4, 5 horas para comprar uma garrafa de vinho. Então, aqui, uma garrafa de vinho é 2 euros, 3 euros. Para falar, quando você compra um bom vinho, você paga 6 euros. Então, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar uma garrafa? Eu preciso trabalhar, sei lá, 30 minutos, 20, nem 20 minutos não é. Então, eu preciso fazer essa conta para saber se compensa para mim. E quanto que ganha uma enfermeira aqui na Itália? Então, esse valor ele vai variar muito, né? Dependendo do seu contrato, se é partita IVA, se é um contrato de tempo determinado, indeterminado. Então, tem várias opções para vocês entenderem. Em média, esse site aqui, que é um site que os próprios profissionais alimentam, chama Glassdoor. Nesse site, você coloca lá a região e a profissão, e ele te dá mais ou menos a média de salário das pessoas. Então, um enfermeiro aqui, uma média de 1.700 euros, e eu concordo que é aquele enfermeiro que tem contrato determinado, que no Brasil seria CLT, por exemplo. Se você tem um contrato CLT, o salário vai ser esse, já livre de descontos. Então, já com a aposentadoria descontada, seguro de não sei o quê, enfim, aqueles descontos que tem em todo lugar. Então, esse seria um valor médio, né?
E aqui, olha que interessante que é esse site. Ele traz o quanto cada rede da Itália, porque aqui tem vários grandes grupos, por exemplo, as meninas vão saber quando eu falar. A Rede Humanitas, a San Raffaele, o Grupo San Donato, são grandes grupos que têm muitas estruturas aqui na Itália. As meninas devem conhecer mais a Rede Humanitas, as que são minhas clientes, porque o recrutador delas trabalha para a Humanitas. Então, é uma rede de hospitais e, nesta rede, eles pagam, em média, 1.596 euros para o enfermeiro. E aí tem rede, por exemplo, a San Rafael, que paga um pouquinho mais. Tem outras que pagam um pouquinho menos. Então, aí, isso vai variar de hospital para hospital, de região para região. Então, é uma forma que eu trago para vocês de conhecimento para vocês saberem o que vocês vão enfrentar aqui na Itália. Então, para a gente ter uma transição bem sucedida, né? Eu e as operadoras, gente, adoro as operadoras que trabalham comigo. Primeira coisa, preparação emocional. Vocês estão mudando de país, você tem que estar preparado para a mudança. Você não pode achar que vai chegar aqui e vai ser tudo a mil maravilhas. Por quê? No Brasil não é. Por que que aqui vai ser? Então, você precisa estar preparado para lidar com a sua mente. A adaptação da língua. Se prepare para destravar a conversação. Então, a minha dica é: não tenha vergonha. Começa falando: me desculpa, eu não falo italiano bem, eu estou aprendendo. A pessoa vai te receber super bem. Não existe pessoa, assim, não existe muito genérico, mas de uma forma geral, a gente é muito bem recebido, porque a Itália tem muito estrangeiro. Então, eles estão preparados para isso, eles estão acostumados com isso. Não é igual nós no Brasil, que a gente não tem essa cultura de receber pessoas de outro país. Então, aqui é diferente. Tem uma rede de apoio de grupos, de profissionais, de pessoas que têm a mesma experiência que a sua. Façam relações, né? Conheçam pessoas, façam amizades, façam boas amizades, na verdade, né? Para que vocês consigam ter um suporte de conhecimento. Alguém que já fez, por exemplo, alguém já converteu a carteira, alguém já tirou uma identidade, abriu uma conta no banco. Todas essas pequenas orientações ajudam a gente no dia a dia. E também para dar uma aliviada assim, no estresse, né? Dar uma desabafada também é legal. E é importante ter uma assessoria especializada. É claro que eu vou falar isso aqui porque é o que eu faço. Então, do meu ponto de vista, a assessoria, ela reduz muito o seu trabalho, reduz muito o seu estresse e muitas vezes, porque a nossa assessoria ela é focada em documento. Muitas vezes a gente precisa focar no idioma, focar em aprender a cultura. Você tem que focar no que precisa. E o documento é uma coisa que você não precisa aprender, porque você vai fazer aquilo só uma vez. Então, você perde muito tempo aprendendo a fazer os documentos e depois fez, acabou. Então, muitas vezes as pessoas têm pouco tempo e, assim, elas não conseguem se dedicar ao idioma. Por exemplo, a Maná, né? A Manala aqui. Obrigada, Maná. E também tem apoio psicológico, né, Fernanda? A gente tenta ajudar no máximo que pode. O que que acontece? A Manala trabalha muito, a Fernanda trabalha muito. Então, se elas têm que dedicar o idioma, elas não iam conseguir fazer a documentação rápido. Então, mas elas querem vir rápido. Então, são opções que a gente precisa decidir. E ter uma assessoria faz com que você economize tempo e dinheiro. Porque, apesar de ter que pagar a assessoria, quando você erra muito durante os processos, você dobra, triplica aquilo que você gasta. Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração, né? E eu coloquei isso aqui porque, assim, para ter uma transição bem-sucedida, a gente não pode ter mimimi. Por que que eu falo mimimi? É porque existe um discurso, depois que vocês estiverem aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Nossa, eu sou imigrante. Nossa, como imigrante, o imigrante sofre. Porque o imigrante fica na fila do banco esperando horas para ser atendido. Porque o imigrante furou o pneu do carro. O imigrante precisa alugar um carro porque eu fiz lá um compromisso de não sei quantos plantões
E o imigrante sofre muito porque agora eu tenho que cobrir os plantões e não tem carro. E aqui o carro não fica pronto no mesmo dia. Isso é mimimi, do meu ponto de vista. Por quê? No Brasil seria a mesma coisa ou pior. Então, muitas vezes, a gente começa a falar assim, eu sou imigrante, eu estou aqui, as pessoas, eu sou uma vítima. Não, você é uma pessoa vivendo na Itália como um italiano. Você vai ter que enfrentar fila, você vai ter que chegar lá e a pessoa vai falar assim, esse documento está errado. Aí semana que vem você traz outro, ele fala, esse documento está errado e aquele que você trouxe semana passada está certo. Quem nunca passou por isso no Brasil? De bater a cara 2 vezes no mesmo lugar, de não ser atendido, de ser mal atendido. Então, tudo isso acontece em todo lugar. Então, tomem cuidado para você ter uma transição bem-sucedida. Não fica nesse mimimi de, ai, nossa, é porque eu sou imigrante, nossa, eu não consigo. Não, você consegue, é só você ir perguntar, ter boa vontade e problemas vão acontecer, né? A bateria do carro vai pifar, ou você vai receber uma multa, você vai entrar na contramão sem querer, enfim, essas coisas vão acontecer. Porém, não é porque a gente está fora do nosso país que os nossos problemas são maiores do que a gente já está aqui nesse país. Os problemas são do mesmo tamanho. Então, não existe receita mágica. Vir para a Itália não é 100% maravilhoso. E eu nunca vendi essa fantasia. Você precisa escolher as batalhas que você quer travar. Se o que está no Brasil não está bom para você, então trave as batalhas aqui. Veio para cá, você viu que aqui tá pior para você, volta para o Brasil. Não existe uma decisão única para sua vida. Mas se onde você está não tá bom, você precisa se mover. Pelo menos eu acredito muito nisso. Então, nós, né, do Instituto MG Itália, a gente oferece. A Maná nasceu no Líbano, né, Maná? Então, ela fez uma imigração para o Brasil e ela é cidadã brasileira e agora ela está vindo para a Itália e aí ela está encarando tudo de novo. Então, é exatamente isso. A gente, se não está bem, procura. Ah, você já morou em Portugal também. Então, procura um lugar que te faça sentir bem. Então, a nossa assessoria, ela é um objetivo de fazer com que essa transição de vocês seja bem sucedida. Então, a gente faz um suporte de documentos, um suporte de orientações no geral, por exemplo, quero trazer família, como eu faço com os documentos do meu filho, como é o sistema de saúde, como que eu chego no aeroporto, como que eu compro seguro viagem. Então, são muitas dúvidas e a gente assessora vocês nesse processo como um todo, né? Então, nós temos alguns serviços que é de mentoria, que é quando a gente oferece um e-book para o cliente e ele faz o processo. A gente tem um serviço de assessoria, em que o cliente manda os documentos e nós fazemos tudo. Então, nesse processo, a gente faz tradução, faz apostilamento, envia para o consulado. A gente também monta um currículo no formato italiano para fazer entrevistas, para começar a buscar as vagas. Tudo isso pode ser adquirido junto, separado, depende muito da realidade de cada um. A gente faz representações consulares, que é quando a pessoa precisa ir até o consulado resolver alguma coisa. Então, se você quer ir ao consulado italiano, mas não sabe fazer um agendamento, não sabe falar italiano, liga e não consegue atendimento, tudo isso é muito comum. A gente faz esse serviço também. E nós também enviamos os documentos para equivalência de título no Ministério da Saúde. E para fechar, né, o professor Guilherme já deve estar, porque eu falo demais, já deu 1h20 aqui de workshop. Para fechar, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu quero trabalhar na Itália. O que eu preciso hoje? Se você é enfermeiro ou médico, você precisa organizar os documentos no Brasil e fazer declaração de valor, passar por uma entrevista e falar o idioma. Basta. Com isso, a Itália vai te dar um visto de trabalho e você vai conseguir começar a trabalhar. Estando aqui trabalhando, você vai mandar os documentos para o Ministério da Saúde italiano para que eles deem a equivalência dos seus estudos, ou seja, para o seu diploma brasileiro ter valor, né, de legal aqui na Itália.
Então, esse processo no Ministério da Saúde, hoje, ele não é obrigatório para enfermeiro e médico imediatamente. Isso é uma vantagem imensa. Porque esse processo ele demora mais ou menos um ano. Então, você teria que enviar os documentos, ficar aí esperando, e depois, quando saísse, você poderia começar a trabalhar, que é o caso dos farmacêuticos, em algumas regiões, dos fisioterapeutas. E aí, com esse decreto que tem na Itália, você faz essa documentação e você consegue vir para a Itália somente com a tradução dos seus documentos, somente assim, entre aspas, né? Porque a gente faz tradução e faz a declaração de valor. É um documento emitido no Brasil. Com tudo isso, você consegue já começar a trabalhar. Ou seja, você tem um visto de trabalho. E isso é uma riqueza sem fim. Por exemplo, Estados Unidos não funciona assim, a Alemanha não funciona assim, a Itália realmente está precisando e por isso ela abriu as portas. Essa possibilidade, ela está aberta até 2027. Então, esse é um decreto que foi feito na pandemia e ele vem sendo renovado a cada 2 anos, 3 anos, e ele foi renovado esse ano. Ele tinha valor até dezembro de 2025 e ele já foi renovado até 2027. Então, quem tem interesse de vir, dá tempo de organizar, estudar o idioma e aproveitar o decreto. Se o decreto acaba, você não tem como trabalhar antes de reconhecer o diploma no Ministério da Saúde italiano, que é um processo que demora aí. Os nossos clientes estão com uma espera de mais ou menos 1 ano e 2, 3 meses para o Ministério dar a resposta. Então, fica muito tempo esperando esse documento. Então, a nossa assessoria, ela fica à disposição, a gente oferece um e-book caso seja uma consultoria para o cliente, né? Eu coloquei até aqui um videozinho de como vem esse e-book, ele vem personalizado, ele vem com o nome, a trajetória do paciente, a trajetória do cliente, e aí a gente faz exatamente o percurso para que ele faça sozinho. Esse é um tipo de serviço. O outro é o que a gente faz as traduções. E o currículo, né, no formato europeu. Bom, a gente tem alguns parceiros de recrutamento, de idiomas, que a gente indica, que a gente trabalha, para que vocês tenham suporte, né, para chegar aqui na Itália, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. E vou abrir rapidinho aqui para perguntas, se vocês tiverem, e já anuncio para vocês que na semana que vem continua essa sequência de workshops em que vocês podem participar e no final vocês receberão um link, inclusive eu vou mandar o de hoje para vocês. Vocês vão preencher esse link e vão receber um certificado no e-mail de vocês, né? Que quando a gente faz algum curso é importante que a gente aprimore e tenha um documento para formalizar isso. Então, na semana que vem, no dia 4 de junho, vai ser um workshop sobre cuidados paliativos. Todos que estão aqui e caso vocês queiram convidar alguém, estão convidados, é gratuito. E a gente envia o link ali pelo mesmo grupo que vocês estão, onde a gente enviou o link hoje, a gente envia o da semana que vem. Há alguma dúvida? Ah, obrigada, Fernanda. Estou lendo sua mensagem aqui. A Fernanda, a gente me achou pela internet, e aí a gente foi conversando, mas assim, isso é muito comum com todos os clientes, é um investimento. E nem sempre o cliente ele está pronto para fazer aquele investimento, né? Então, a gente precisa de explicar o nosso trabalho, quem é nosso aluno, que aqui tem vários alunos da graduação, da pós-graduação, que já me conhecem, é uma coisa. Agora, quem nunca viu a Ana Maria é mais difícil, né, Fernanda? Mas que bom que vocês gostaram. Eu vou só tirar aqui a apresentação para eu mandar o link aqui para vocês. Eu já mando o link aqui para vocês preencherem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar.
Nenhuma dúvida? Não sei se o Gabriel está aqui. O Gabriel tinha feito uma pergunta aqui no meu WhatsApp, ele pediu para eu abrir essa pergunta. O Gabriel foi nosso aluno da pós-graduação de urgência e emergência. Sobre como é o enfermeiro, né? O homem aqui na Itália. E eu vejo que aqui isso é muito. No Brasil, o enfermeiro ele é valorizado, assim, né? Pelo menos onde eu trabalhava, eles gostavam de contratar homens porque a gente pega muito peso na área da ortopedia, eu trabalhava. Então, era sempre bom ter um enfermeiro do ponto de vista de gestão. Então, era sempre difícil achar. Eles diziam isso. Aqui na Itália, como o serviço ele não é um trabalho braçal, eu vejo que é muito igual para homem, mulher. É, o importante aqui é se dedicar ao idioma, né? É você ter experiência profissional, porque querendo ou não, ter uma experiência conta numa entrevista de trabalho, isso é, né, é sempre assim. Porém, não são todas as entrevistas que vão exigir experiência de trabalho. A sua disposição, a sua vontade de vir para a Itália, ela vai contar muito mais do que realmente uma experiência profissional. Porque a pessoa que está aqui do outro lado do mundo, ela vai querer realmente entender se você está motivado ou não a vir. Espera aí que eu estou tentando. Ah, tá. É porque eu estava fazendo um negócio errado. Ah, Gabriel, você está aí, né? Você tinha me mandado essa pergunta. Quem consegue migrar com essa questão do decreto, consegue levar a família também? Consegue. Consegue trazer a família, só que geralmente funciona assim, Raíssa. Mandei o link só para vocês verem aqui, só enquanto eu respondo. Tem o link, vocês vão clicar, vão preencher, escreve o nome direitinho, que é o nome que vai sair no certificado, e dá o ok lá. Quando vocês derem o ok, o pessoal do Instituto vai analisar se você realmente estava aqui presente e emite o certificado no seu próprio e-mail. A família geralmente funciona assim: o hospital ele te contrata, ele te recebe e te dá alguns meses de alojamento grátis. Esse alojamento pode ser dentro da estrutura ou eles alugam um apartamento para você. Esse tempo que eles te dão, esse alojamento gratuito, você não pode trazer a família. Obviamente, eles dão só para você. É o tempo que você tem de chegar, melhorar seu idioma e alugar uma casa para você. Alugou a casa para você, aí facilita a vinda da sua família. A sua família vem e ela estará atrelada ao seu permesso de trabalho. Se você tem permesso de trabalho, a sua família vem junto com você. Se você perde o permesso de trabalho, todo mundo tem que voltar para o Brasil. Tá, Raíssa? Funciona assim. Eu que agradeço todos vocês por terem participado, fico muito feliz. Espero ter esclarecido um pouco de como é vir para a Itália, ou até mesmo ir para outro lugar. Eu falo da Itália porque eu trabalho aqui, porém, existem muitas opções, né, que vocês têm. Então, espero que eu tenha plantado uma sementinha para vocês. Então, um beijo para vocês, muito obrigada. Obrigada, Caio. Bom restinho de noite aí para vocês. Obrigada, Lara. Boa noite. Não esquece de preencher o link, gente. Boa noite. Boa noite. Aqui já é madrugada, Manala. Aqui já são 1h30 da manhã. Mas hoje eu me organizei para isso. Oi, Pedro. Saudade da Uni Goiás também.
Beijo, Raíssa. Só desligar a gravação.